Um pouquinho para o processo de feitura da peça, né? Acho muito interessante que ele partiu também dessa divergência política de vocês dois, né? No mesmo campo progressista e tal. E queria que vocês falassem um pouquinho, parece que teve dois pontos que fizeram vocês divergirem, que é a forma de enxergar o impeachment da Dilma e também a Lava Jato. Queria que vocês falassem um pouco como cada um viu esses dois acontecimentos, né? E dissessem por que a pandemia, como disse a Vera, que era uma pergunta que eu queria fazer, por que a eleição do Bolsonaro e a pandemia fizeram com que vocês zerassem o jogo e relativizassem antigas discordâncias, porque é uma coisa que muita gente está precisando fazer, né? Bastante à esquerda. Nossa, vai ser aqui, acho que a gente nem tem mais divergiu 50 minutos aí, né? Tanto assim. Acho que a gente nem divergiu tanto assim. Eu não comprei a Lava Jato nunca. Eu jamais engoli, aceitei que um juiz de primeira instância pudesse trazer processos de Guarujá, de onde fosse, e que reduzisse. Agora nós temos o caso do Léo Pinheiro, que estava condenado a 23 anos ou reduzido para 3 se ele denunciasse e dissesse algumas coisas. Se alguém fizesse essa proposta para mim, eu entregava vocês todos. Eu dizia que o Guel é que me obrigou a escrever essa peça, para reduzir de 23 para 3, né? Tu imagina. Então, eu nunca comprei a Lava Jato, sempre achei que era um processo, apesar de saber que havia um monte de corrupção e que aqueles 3 caras que estavam dentro da Petrobras, saqueando a Petrobras, só que eles estavam lá desde 97, ainda primeiro governo do Fernando Henrique. Então, a Lava Jato eu nunca comprei muito, mas não sei se o Guel comprou muito também. A gente teve talvez um pouco de... O Guel meio que me convenceu a votar no Ciro um pouco, né? Porque eu fiz campanha para o Ciro em 2018, porque eu desconfiei, junto com as pesquisas de todo mundo mais, que o Haddad, a quem eu admiro profundamente, grande ministro, estou com inveja dos paulistas que vão poder escolher entre bons candidatos, mas eu achei que ele não tinha chance e realmente não tinha, né? Então, como descobrimos, então foi um risco, por isso fiz campanha para o Ciro, mas também fiquei muito decepcionado com o Ciro ter abandonado a luta e viajado por estratégia política. Também eu e o Guel tivemos alguma discordância sobre isso, mas eu achei que ficar e lutar era fundamental mesmo que fosse para perder, votar com o livro na mão, fazer tudo aquilo que a gente fez para tentar impedir a barbárie, né? Da Dilma. O impeachment da Dilma, o golpe, né? Um golpe parlamentar clássico, daqueles de carteirinha. Se alguém fizer um livro sobre golpes parlamentares, a capa é o Eduardo Cunha votando em nome do brilhante Ustra. Então, aquele momento ali foi um golpe. No parlamentarismo, tu troca o presidente porque ele não está fazendo um bom governo, que é o que se queria. Mas no presidencialismo, isso é um golpe. Ela tinha direito a ficar lá mais 2 anos e ali foi um gravíssimo erro que, enfim, estamos pagando por ele até hoje, na minha opinião. Diga, Guel. Eu acho que em relação ao golpe, né? Eu acho que o golpe não é uma questão moral, né? É uma questão política. Eu acho que evidentemente, eu não queria que o PT... Eu votei na Dilma, inclusive. Eu não queria que chegasse àquele ponto. Mas não é uma questão moral, é uma questão política. O presidente não tem 1/3 dos deputados para votar nele. Na Câmara, não tem um massacre, uma narrativa. A extrema-direita pegou a narrativa da corrupção, que eu também discordo, não acho quem é a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção, nem esquerda nem direita, qualquer homem de bem, e existe eles em todos os campos políticos, é contra a corrupção. Só que a corrupção, acabar com a corrupção não é a solução para os problemas do Brasil, isso é uma narrativa, é uma história que serve para a elite dizer que os problemas do Brasil vão ser resolvidos com o fim da corrupção. Se você pegar todo o dinheiro tirado da corrupção, que a corrupção roubou, e distribuir para os brasileiros, não deve dar R$1 para cada um. Então, assim, não é isso. O problema do Brasil é injustiça social, milhões de coisas que a gente já sabe, não vou ficar repetindo agora. Então, mas eu acho que é condições políticas. Um governo tem que criar condições políticas de continuar, e ele, às vezes, chega num ponto em que ele dançou. Quem queria o golpe da Dilma? Claro que eu não queria, mas eu tenho raiva que tenha chegado naquele ponto. A Lava Jato já falei. Agora, a questão, vou falar agora
Quando o Bolsonaro foi eleito, foi um enigma e foi uma questão muito grande para todos nós, né? Todo mundo, muita gente viveu isso, nós aqui vivemos isso, de entender que Brasil é esse que surgiu, que a gente não sabia que estava aí. A gente estava vivendo, parecia que a gente estava vivendo numa ilusão. Mas nosso primeiro impulso tinha que ser entender que Brasil é esse. E por que é que a gente estava tão alienado deste Brasil? Porque ele foi eleito, o Bolsonaro foi eleito para a maioria dos brasileiros, dizendo o que ele pensava, ele não enganou ninguém, ele disse tudo o que ele pensava, todo mundo sabia quem ele era, e ele foi votado para isso. Então, cabia a nós entendermos e nos prepararmos para combatê-lo, né? Inclusive, revendo nossos próprios erros, né? Que eles existem também, senão não estaríamos aqui desse jeito. Então, mas o que a pandemia é de outra ordem. É isso um pouco que a peça, grande sentido da peça, que nos motivou a escrever a peça e que termina sendo o nó dramatúrgico da peça. É que quando uma pessoa tem aparente com toda cara de ser verdade, a questão da imunidade de rebanho, assim, ele para não ter, naquela reunião ministerial lá que foi transmitida, ele já fala, vai cair no meu colo a questão da crise econômica. Então, assim, ele não quis ponderar, claro que a questão econômica é importante também, e houve muita politização também, a pandemia, nunca pensei que a pandemia virasse uma questão política e não só sanitária, mas houve de todos os lados, mas obviamente tudo indica que ele foi nesse caminho de dizer, morre um monte de gente aí, mas a economia volta logo, e eu achei um caminho incrível e original no mundo do Brasil, eu ganhar a eleição. Quando o descaso com a vacina, ser contra a vacina, tirar a máscara de criança, aí é da ordem, para mim, da patologia, da ordem do horror, é da ordem do viva a morte, do slogan fascista espanhol. Então, nesse momento, eu acho que não há mais acordo, assim, não é uma questão política, é uma questão de vida ou morte.